Olá, pessoal! Vejam só, nós hoje vamos dar continuidade ao estudo das figuras de linguagem, tá? E daí eu peço para que vocês peguem o livro para acompanhar na página 319 e farão da seguinte forma como nós fizemos da outra vez. Eu vou explicar já tipo resumindo o que já tem no livro. Vocês dão pausa, leem e vêm para a explicação, tá certo? E só reforçando mais uma vez, qualquer dúvida em relação a alguma figura de linguagem, vocês têm meu número, pode mandar um zap, entrar em contato que eu tiro na hora, tá certo? Vejam só, a próxima figura de linguagem que nós vamos ver é o eufemismo. O eufemismo são expressões que nós utilizamos para diminuir ou amenizar uma situação, digamos que desagradável. Um exemplo, se alguém faleceu e alguém próximo a você, você vai chegar de uma forma, né, que descansou, está no céu. Vai explicar para uma criança, você não vai chegar, fulano morreu. Não, você vai tentar utilizar palavras que amenizem aquela situação. Você está vendendo algum objeto, algum transporte, algum imóvel, e tem algumas coisas que não estão bem naquele imóvel, mas você não vai chegar para a pessoa interessada e dizer que tá com isso, não presta, não. Você vai dizer, tem alguns probleminhas, coisa pouca, coisa que se resolve, não é verdade? Então, isso aí nós chamamos de eufemismo. Aí eu vou mostrar aqui para vocês no exemplo, eufemismos jornalísticos, ó. Essa aqui está com sinalizadozinho assim, é tipo eufemismo, e depois nós vamos ver depois desse sinal de igual o que significa realmente. A redução de custos é uma realidade em várias empresas de comunicação, ou seja, esqueça, você não vai ganhar aumento este ano. Então, a primeira frase é tipo um eufemismo. Ao invés de dizer que você não vai ganhar aumento, aí eu tento amenizar a situação. A outra, o jornal está passando por uma reorganização de seu ativo humano, ou seja, você está, né, propenso a ser demitido. Então, ao invés de eu dizer assim, você pode ser demitido, aí eu uso essa expressão acima, para amenizar a situação. A outra, por causa das chuvas e dos desmoronamentos, vamos precisar de um reforço em nossa equipe para este fim de semana. Então, eu quero dizer que você vai perder seu final de semana, pois vai trabalhar. Então, eu amenizei a situação. Então, nós utilizamos eufemismo sempre. Um exemplo, se você às vezes quer dar uma justificativa ao professor, vocês sempre fazem isso, né? Aí vocês dão uma amenizada, né? Ah, que aconteceu isso. E na verdade, às vezes pode ser uma coisa até pior, mas vocês tentam amenizar, tá? Então, o eufemismo é isso. Você vai amenizar uma situação, tentar utilizar palavras mais leves para passar aquela notícia, tá? Esse aqui é bem fácil, vocês acho que já devem ter visto, a questão da hipérbole. A hipérbole é quando nós utilizamos exagero na nossa fala, isso a gente usa sempre também. Então, vamos ver a tirinha, né? Eles estão assistindo, aí, oh não, acabou a luz. Morreu a internet, estamos incomunicáveis. Então, vejam, morreu a internet e estamos incomunicáveis são situações exageradas. Só porque acabou a luz, a gente está incomunicável, morreu a internet, não vai voltar mais. Aí voltou, aí chegou a sentir o gostinho da liberdade. Então, essa expressão morte da internet e estamos incomunicáveis são expressões exageradas. Então, são hipérboles. Quando nós dizemos assim, estou morrendo de fome, estou morta de sono, né? Ela chorou um rio de lágrimas. Então, todas essas expressões aí são expressões exageradas. Tem muito em músicas, poemas e também nas nossas falas dos dia a dia, certo? Então, ok? A hipérbole. Antíntese e paradoxo. Esse aqui é mais complicado um pouquinho, porque chega a confundir, tá? Eu vou deixar também uma anotaçãozinha para vocês, porque fica melhor para vocês estudarem depois. Antíntese é quando nós utilizamos duas expressões contrárias dentro de uma frase, dentro de expressão de uma fala. Esse título dessa matéria aqui, ó, calor extremo da Índia chega ao anti-frio Himalaia. Então, a expressão calor e frio, elas são opostas, né? São antônimas. Então, nós temos aqui uma antíntese. Então, a antíntese serão
todas essas expressões, ideias contrárias, certo? Em enunciados, mas os seus sentidos, eles se complementam. Nesse caso aqui, quando eu digo calor extremo da Índia, chega ao antes frio Himalaia. São duas expressões contrárias, mas dentro desse contexto aí tem lógica, né? Que o calor chegou antes do frio. E o paradoxo é quando nós temos duas expressões contrárias em que elas não se combinam, tá? Então, é quando eu digo assim, por exemplo, o doce e amargo do café. Então, o doce e amargo, como é que é doce e amargo ao mesmo tempo? Então, são expressões em que os opostos, eles não se combinam dentro da frase, dentro do enunciado. Já ouviram, às vezes, a expressão quando alguém fala assim, alguma coisa que não combinou, aí ele fez um paradoxo daquilo, né? O paradoxo é como se fosse uma confusão de ideias. Ó, vamos ver aqui um exemplo dessa tirinha. O que é que você está fazendo, Dirk Sujo? Uma lista. Não sabia que você sabia escrever. Claro, só não sei ler. Então, como é que você sabe escrever e você só não sabe ler? Então, não combina. Se você não sabe escrever, então obviamente, você tem que saber ler, né? Então, são expressões contrárias que não se combinam, tá? Tem alguns poemas mesmo que eles gostam de fazer muito essa questão dos paradoxos. Que tem um até que é de Camões, que diz assim: o amor é fogo que arde e não se vê, ferida que dói e não se sente. Como é que dói e não se sente? Certo? Então, é algo confuso. Então, aí houve um paradoxo. A próxima, nós temos a ironia. Esse aqui também, minha gente, vocês tiram de letra. Ironia a gente faz sempre. Nós somos sempre irônicos. Por exemplo, se eu chego na sala, quando vocês estão fazendo barulho, eu digo, vocês estão de parabéns. Então, eu estou sendo irônica, porque vocês não estão de parabéns, né? Aqui, ó. A ironia é uma figura de linguagem caracterizada pelo emprego de uma palavra ou expressão em que em um contexto específico adquire o sentido oposto. Um exemplo. Agora que tudo melhorou, acabo de perder o ônibus. Não melhorou, né? Eu fui irônica. Agora que melhorou, pois meu dia está ótimo. Pense, está daquele jeito. Então, esse ótimo aí, ele está no sentido oposto. Não está legal, né? Ó, aqui a tirinha, ó. Ele está tomando café, né? De repente, uma pratada na cabeça, né? Deixe-me adivinhar, você está querendo me dizer que não gostou da comida. Da minha sutil maneira. Então, ele foi bem irônico, né? Ele usou a ironia para, tipo, reclamar com o gato, tá? Então, gente, ironia é quando nós somos irônicos mesmo, né? Você sempre usa uma expressão no sentido positivo, que sendo que por trás é um sentido negativo, tá? E agora nós vemos a personificação ou prosopopeia. Também não é difícil. Personificação ou prosopopeia por quê? Em alguns locais, alguns livros, algumas questões, vocês irão ver com o nome personificação. Em outros, prosopopeia. Mesma coisa, tá? Então, é a atribuição de características humanas a objetos inanimados e a animais. É chamada personificação ou prosopopeia. Então, é quando nós damos características humanas, que só quem é capaz de realizar são humanos, nós damos essas características a objetos ou a animais. Nessa tirinha aqui, ó, vocês veem que a cama, ela sai andando, né, à procura do recruta, né, dizendo que ela sentiu saudades. Então, cama não anda, né? Então, aí nós estamos dando uma característica humana a essa cama. O céu está chorando, né? Minha cama está, digamos, me ama, né? A gente dá sempre essas características. É muito comum também em histórias infantis, essa personificação prosopopeia. Nós vemos muito nas fábulas, certo? Ó, aqui um trechinho, ó, de uma história. A janela não grita estardalhaçante. Janela não grita, né? Latindo, janela também não late, né? O ruído do reboco também não tem ruído. Então, a personificação ou a prosopopeia são todas as características humanas que nós damos a seres inanimados, objetos ou animais, tá? E, para finalizarmos,
nós temos a gradação, simples também, que é a criação de uma sequência de palavras ou expressões que formam uma progressão ascendente ou descendente. É chamada de gradação. Como assim ascendente ou descendente, professora? Porque são tipo ideias que têm uma lógica sequencial. Tanto elas podem vir em ordem crescente ou decrescente. Eu vou mostrar aqui um exemplo a vocês dessa tirinha e depois vou dar outros, tá? A economia está ameaçada, o meio ambiente está ameaçado, a frágil paz mundial está para lá de ameaçada, né? E ainda querem tirar o sol da minha comida. A gradação só está nesses 3 primeiros quadrinhos. Aqui foi tipo um humor da tirinha, tá? Então, ele tá dando uma ideia de sequência, a economia, o meio ambiente e a paz mundial. Então, eu não fiz uma sequência de ideias. Então, isso é uma gradação. Se você for narrar, a gente às vezes não narra, por exemplo, algumas situações da nossa vida. Aconteceu isso, de forma gradativa. Então, ali está sendo uma gradação, de forma crescente. Como você também pode narrar de trás para frente, né? Faleceu, teve tantos filhos, foi casado, teve uma infância, foi filho de tal pessoa. Então, eu estou fazendo também uma gradação de ideias, falando várias informações, só que agora de forma decrescente, certo? Então, a gradação é essa sequência de ideias com lógica, certo? Em que aparecem textos. Aparece muito, assim, nesses textos mais assim, tirinhas, poemas, músicas, certo? Gente, essas são as figuras de linguagem do nível 2, do grupo 2, melhor dizendo. Aí, vejam, nós teremos ainda algumas figuras para estudar, porque no livro não estão todas que eu quero que vocês vejam. Então, por enquanto, eu vou finalizar nessas, tá? Vou deixar uma anotação para vocês e só recapitulando. Qualquer dúvida, passem um contato, tá? Tchau, uma boa semana.